sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, a livrai sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha Mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Catecismo, certo? Estamos no parágrafo 2º. A Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. São três imagens da Igreja Católica. É o número 781, na página 224 do Catecismo da Igreja Católica. Atenção que eu vou repetir. Página 224, Estamos no número 781, o parágrafo 2º, que traz as imagens da Igreja, como povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Logicamente, tem 3 incisos, este parágrafo, 3 incisos, certo? Vamos ver o que a gente faz em uma aula. Quero fazer 4 aulas, 2 horas, em 30 e 30 minutos. Vamos avante. Primeiro inciso, a Igreja, povo de Deus. A teologia do povo de Deus, vamos ver aqui. 781. Em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Aprove, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num povo que o conhecesse na verdade e santamente o servisse. Escolheu por isso Israel como seu povo, estabeleceu com ele uma aliança e instruiu o passo a passo. Tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo. Esta é a nova aliança. Isto é o Novo Testamento em seu sangue, chamado de entre judeus e gentios, um povo que junto crescesse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. Veja, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Toda a retrospectiva histórica salvífica da Igreja, da imagem da Igreja, a partir do povo de Israel, a primeira imagem como povo de Deus. Vamos ver agora as características do povo de Deus. É o número 782. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Primeira característica, vamos lá? Primeira característica do povo de Deus. E são quantas características deste povo? Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 características. E o número 7 quer dizer plenitude, perfeição. Vamos lá para a primeira característica. Ele é o povo de Deus. Exclusivamente povo de Deus. É a primeira característica de uma igreja. É ser de Deus, totalmente de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, somente
este povo, mas adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Diz assim primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus faz de um não povo a seu povo eleito. A segunda característica, a pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. João 3, de 3 a 5, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo, pelo sacramento. Por um sacramento, nós nos tornamos parte e membro deste povo de Deus. Terceira característica, este povo tem por chefe, ou seja, a cabeça, Jesus Cristo, que quer dizer ungido, Messias. Pelo fato de a mesma unção, o Espírito Santo flui da cabeça para o corpo, ele é o povo messiânico. Vejam, a partir da cabeça, todo o corpo é espirituado, cheio do Espírito. Então a igreja é cheia do Espírito. A quarta característica, a condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Vejam, quem é batizado, que se tornou filho de Deus, faz parte do membro de Deus. E não é apenas por um agrupamento, ou é porque Deus nos acolheu no seu Filho Jesus Cristo como filhos adotivos. Quinta característica, sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Veja que maravilha. Sexta característica, sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constitui para todo o gênero humano o mais forte germe de unidade, esperança e salvação. Finalmente, sétima característica, sua meta é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo, reino a ser estendido mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado por Deus mesmo. Que maravilha, não é? Estas 7 características do povo de Deus. Um povo sacerdotal, profético e régio. Estamos no número 783. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. Nós recebemos também pelo batismo. O povo de Deus inteiro participa dessas 3 funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço que daí decorre. Número 784. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, recebe-se participação na vocação única deste povo, em sua vocação sacerdotal. Cristo Senhor, pontífice tomado dentre os homens, fez do novo povo um reino e sacerdotes para Deus Pai, pois os batizados pela regeneração e unção do Espírito Santo são consagrados para ser uma morada espiritual e um sacerdócio santo. Todos os batizados, todos os cristãos católicos, além de ter essas 7 características do povo de Deus, a igreja, veja, recebe essas funções de ser, veja, profeta, de ser sacerdote, de ser rei. E aqui recebe também como missão. Pertence a Deus consagrado totalmente. 785. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo. Isso se verifica de modo particular pelo sentido sobrenatural da fé, que é de todo o povo, leigos e hierarquia,
apegando-se indefectivelmente à fé uma vez para sempre transmitida aos santos, e aprofunda a compreensão da mesma e torna-se testemunha de Cristo no meio deste mundo. Veja que maravilha, não é? Recebemos as virtudes infusas pelo sacramento do batismo, de fé, de esperança e do amor. 786. O povo de Deus participa finalmente da função régia de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do universo, se fez servidor de todos. Não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Para o cristão, reinar é servir, particularmente nos pobres e nos sofredores, nos quais a Igreja reconhece a imagem de seu fundador, pobre e sofredor. O povo de Deus realiza sua dignidade régia, vivendo em conformidade com esta vocação de servir com Cristo. E aqui tem a imagem belíssima, não é, da última ceia, ou seja, a primeira missa e perpétua que Jesus celebra na perspectiva joanina do Evangelho de João. Coloca o lava-pés e que ao final Jesus diz: eu que sou vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, façais também a todos. Todos os que renasceram em Cristo obtiveram, pelo sinal da cruz, a dignidade real e pela função do Espírito Santo receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar seu corpo? E não será função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? E quem faz esta pergunta belíssima é São Leão Magno, no seu Sermão 4. Vejam, quando fala justamente das funções de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo batismo também nós herdamos. Atenção que eu vou lembrar, não é? Profeta, sacerdote e rei. Vamos para o segundo inciso desse segundo parágrafo, que tem como título a Igreja, uma outra imagem, o corpo de Cristo. Igreja agora como corpo de Cristo. Vimos igreja como povo de Deus. E nesse segundo inciso, nós temos alguns subtítulos. Por exemplo, a igreja é comunhão com Jesus. O segundo subtítulo, um só corpo. O terceiro, deste corpo, Cristo é a cabeça. E o quarto, a igreja é a esposa de Cristo. Avante! Vamos ver, a igreja é comunhão com Jesus. É o número 787. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguiriam. Permanecei em mim como eu em vós. Eu sou a videira e vós os ramos. João capítulo 15, versículo de 4 a 5. E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo 56. O número 788 diz assim: quando sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos, prometeu ficar com eles até o fim dos tempos, enviou-lhes seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se, de certa maneira,
mais intensa. Ao comunicar seu Espírito, fez de seus irmãos, chamados de todos os povos, misticamente os componentes de seu próprio corpo. Que maravilha! Misticamente. Veja, não apenas na psique, não apenas no bio, mas no zoé, na alma. 789. A comparação da igreja com o corpo projeta uma luz sobre os laços íntimos entre a igreja e Cristo. Ela não é somente congregada em torno dele, é unificada nele, em seu corpo. Cabe destacar mais especificamente 3 aspectos da igreja corpo de Cristo: a unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo. Primeiro, a segunda, Cristo, cabeça do corpo. A terceira, a igreja como esposa de Cristo. São, de fato, vejam, esses 3 aspectos da igreja corpo de Cristo. Ela que está unida à sua cabeça enquanto membro, não é? Ela que tem Cristo como sua cabeça e ela que se prepara como uma noiva porque é esposa do próprio Cristo. Um só corpo, vamos ver, é o 790. Os crentes que respondem à palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes que os sacramentos, de forma misteriosa e real, une a Cristo sofredor e glorificado. Isto é particularmente verdade com relação ao batismo, pelo qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo, e com relação à Eucaristia, pela qual, participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. 791. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Vejam, na edificação do corpo de Cristo, há diversidade de membros e de funções. Um só é o Espírito que distribui dons variados para o bem da igreja, segundo suas riquezas e as necessidades dos mistérios. A unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Ou se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Finalmente, a unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. Todos vós, com efeito, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 27 a 28. Vamos ver, não é? A terceira é imagem da igreja corpo. Deste corpo, Cristo é a cabeça. 792. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, diz o santo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Ele é o princípio da criação e da redenção, elevado na glória do Pai. Ele tem em tudo a primacia. Vejam, principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. Atenção, sobretudo a igreja, em especial a igreja. Acreditem. Veja o que a sã doutrina nos diz. Vejam, aonde o qual o próprio Cristo estende o seu reino sobre todas as coisas. É por meio da igreja. 793. Ele nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a ele, até Cristo ser formado neles. Gálatas 4:19. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida. Associamos-nos às suas dores como
o corpo a Cristo, para que padecendo com ele, sejamos com ele também glorificados. Que maravilha, não é? 794, ele provê o nosso crescimento para fazer-nos crescer em direção a ele, nossa cabeça. Cristo ordena em seu corpo, a igreja, os dons e os serviços pelos quais nós nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. 795, Cristo e a igreja. Eis, portanto, o Cristo total. Christus totus. Cristo total é Cristo e a igreja, a união mística, a cabeça e o corpo. Vejam, ninguém vive só com a cabeça, sem ter corpo. E ninguém é acéfalo, o corpo que não tem uma cabeça. Cuidado, católico, para não lhe enganarem. Essas conversas de idiotas. O importante não é a igreja, não. A igreja não tem nada a ver. O importante é Cristo. Veja. Qual é o corpo de Cristo aqui? É a igreja. É a igreja. E Cristo não foi decapitado como, veja, Cristo não foi degolado. A sua cabeça não foi tirada do seu corpo na sua crucifixão, como foi de João Batista. Atenção! A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristão, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Vejam. Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os seus membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros, Cristo e a igreja. Que maravilha, né? Quem diz isso assim, exortando, é Santo Agostinho que diz isso no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 8. Que maravilha! Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja que ele assumiu. É preciso conhecer essa teologia. Quem diz isso é o Santo Padre da Igreja, São Gregório Magno. Vejam. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. E quem diz isso? Não é? São Tomás de Aquino que diz. Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Quanto a Jesus Cristo e a cabeça, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isto. Joana d'Arc, ela diz justamente isso nas suas meditações. A última imagem, não é, de igreja corpo, é a igreja que é a esposa de Cristo. 796. A unidade entre Cristo e a igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O Senhor mesmo designou-se como esposo. Marcos capítulo 2, versículo 19. O apóstolo apresenta a igreja e cada fiel, membro do seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para ser com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, a qual Cristo amou, pela qual se entregou a fim de santificá-la. Efésios capítulo 5, versículo 26, que associou a si por uma aliança eterna e da qual não cessa de cuidar como se seu próprio corpo.
Atenção aqui, ela é imaculada. Veja quanto esposa ao esposo imaculado. Que maravilha, não tem pecado. Não se convença disso que a igreja é santa e pecadora. Não, pecador sou eu, Padre Adivânio, pecador é você. A igreja é santa. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça a falar, seja os membros. É sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, ex persona capitis. Fala desempenhando o papel do corpo, ex persona corporis, conforme o que está escrito: serão dois em uma só carne. Eis um grande mistério. Refiro-me a Cristo e a cabeça, diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5, versículos de 31 a 32. E o Senhor mesmo diz no Evangelho: já não são dois, mas uma só carne. Mateus capítulo 19, versículo 6. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa no complexo, no amplexo conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo. Na qualidade de corpo, se diz esposa, né? Diz Santo Agostinho em uma das homilias do tempo pascal. Que maravilha, não é? Vamos ver agora a terceira imagem da igreja, que é templo do Espírito Santo. É o terceiro e último inciso. Estamos no número 797, não é? Vejam que maravilha. Code et spiritus nostri it est animam nostra. Ad membrem mostri rogi et spiritus sanctus ad membros Christi. Ad corpus Christi code etis ecclesia. O que significa isso? O que é o nosso espírito, isto é, a nossa alma em relação a nossos membros. Assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. E que diz isso justamente é Santo Agostinho nos seus sermões. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo santo entre si, como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um de seus membros. O Espírito Santo faz da igreja o templo do Deus vivo, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 16. Com efeito, é a própria igreja que foi confiado o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus, pois lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus, e lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Que maravilha, não é? E quem diz isso? Santo Irineu diz isso, os padres da igreja. Amar a igreja, que maravilha, não é? Amar a igreja é amar o próprio Cristo. Amar o corpo é amar a própria cabeça. 798. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade, pela palavra de Deus que tem o poder de edificar. Atos capítulo 20, versículo 32. Pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo,
pelos sacramentos que proporcionam crescimento e cura aos membros de Cristo, pela graça concedida aos apóstolos, que ocupam o primeiro lugar entre seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem e, enfim, pelas múltiplas graças especiais chamadas de carismas, por meio das quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. E que diz isso, não é? É justamente a Lumen Gentium número 12, que fala dessa santa igreja. Vamos ver agora os carismas dentro dessa visão, não é? Igreja, Templo do Espírito Santo, número 799. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Número 800. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade verdadeiramente medida dos carismas. 801. É neste sentido que se faz sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o Espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade e complementaridade para o bem comum. Quem diz isso é Paulo de Tarso. A comunidade de Coríntios. É a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos para o resumo desse parágrafo para a gente terminar esta aula e começar outra. Eu disse no início que vamos fazer 4 aulas para recuperar, não é, as aulas que eu não dei durante essa semana. 4 aulas de 30 minutos, 35 minutos. Resumo, você que está com o Catecismo da Igreja Católica, estamos no número 802. Cristo Jesus entregou-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence. Tito, capítulo 2, versículo 14. Número 803. Vós sois uma raça eleita, atenção, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo de sua participação, não é, e particular propriedade. 1 Pedro 2, 9. 804. Ingressa-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que em Cristo os homens continuam uma só família e um só povo de Deus. 805. A igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito e pela ação deste nos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Cristo, morto e ressuscitado, constitui a comunidade dos crentes como seu corpo. 806. Na unidade deste corpo existe diversidade de membros e de funções. Todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, são pobres e perseguidos. 807. A igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça. Ela vive dele, nele por ele, ele vive com ela e nela.
806. A igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela, purificando-a com seu sangue, fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. 809. A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico, princípio de sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza de seus dons e carismas. 810, para terminar esse parágrafo, parágrafo 2. Desta maneira, a Igreja Universal aparece como um povo que traz sua unidade, da unidade com o Pai. Quem diz isso é justamente São Cipriano. Vejam que maravilha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.